médica nutróloga Alice Amaral. Doutora Alice, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Pois é sempre muito bom também ouvir orientações, principalmente de uma nutróloga, sobre como conservar melhor as frutas, os legumes, as verduras, principalmente no verão, né? Porque já são perecíveis por natureza, né, doutora Alice? E nessa época mais ainda, né? É verdade, Marcelo. Você sabe que o verão ele pede uma alimentação especial, nós precisamos de mais líquidos, de alimentos mais leves, de fácil digestão, porque nesse período ocorre uma diminuição no nosso metabolismo e a digestão fica mais lenta. Então cai muito bem frutas, legumes e verduras. Só que a maneira como a gente vai armazenar esses alimentos vai ter um impacto muito grande no sabor, na textura e principalmente na durabilidade. Hoje a gente está num período que a gente não pode desperdiçar nada, né? O fator econômico está pesando no nosso bolso. Então você vai comprar, dá maior trabalho. Você vai na feira, vai no supermercado, carrega, embala, leva para casa para estragar logo. Então, se a gente tiver algumas técnicas para conservar esses alimentos mais tempo, é sempre muito interessante. O calor ele aumenta a proliferação de bactérias, com isso vai acelerar a maturação. Então tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para prevenir que esses alimentos se estraguem. Bom, a primeira dica que eu gostaria de deixar é a seguinte: não guardar os alimentos embrulhados em jornal. É comum, principalmente em feira livre, né, Marcelo? Eles pegam esses alimentos e embalam, principalmente as verduras, no jornal. Chegou em casa, você tem que tirar do jornal. Por quê? Aqui a gente está com um jornal, a Tribuna de Minas, do lado. Se a gente passa a mão, normalmente ela solta uma tintazinha, isso é natural. O chumbo, né? Isso. Exatamente. E a gente sabe que a intoxicação por chumbo pode dar irritabilidade, dor de cabeça, uma diminuição da memória, pode dar um desânimo, insônia, fraqueza muscular, anemia, osteoporose e até um acidente vascular cerebral. Então, até isso. Então a gente tem. E essa época de verão, inclusive, né, doutora Alice, a incidência de AVC é muito maior, né? É muito maior. Então a gente tem que fazer tudo o que for possível para prevenir que isso aconteça. Então, não guardar nada embrulhado em folha de jornal. E também não guardar na sacola que você trouxe, porque ela já está mais contaminada, todo mundo manuseou, enfim. Então, bom, chegou. As folhas, é interessante, Marcelo, você higienizar antes de guardar. Você vai lavar em água corrente para tirar, se está um restinho ali de terra, alguma coisa. Aí depois você pega e vai deixar de molho. Para cada litro de água, você vai colocar uma colher de sopa de água sanitária ou uma colher de sopa de vinagre. Deixa ali 10 minutinhos, depois seca bem e guarda. Ou guarda em pote plástico, ou guarda mesmo numa sacola plástica novinha, tá? Os outros alimentos, eles só devem ser higienizados quando você for consumir. Até porque aquilo ali faz com que eles conservem mais tempo. Mas você vai guardar num lugar arejado, fresco, né? Bom, e aí, quando você for usar, você tem que ter uma escovinha. Essa escovinha comum que você compra, né? E aí você lava ali. Depois você vai fazer esse mesmo processo, 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, ou então de vinagre. E aí eu vou dar uma dica aqui para os nossos ouvintes, Marcelo. Depois que você fizer isso, você pega, enxágua bem e você vai deixar de molho 1 litro de água com uma colher de sopa de bicarbonato. Com isso, a gente vai aumentar muito, vai diminuir muito a contaminação por agrotóxico. Olha que bacana. Também, né? Também. E a gente sabe que agrotóxico pode dar desde uma simples cãibra e até vários tipos de câncer, né? Então a gente podendo diminuir a quantidade de agrotóxicos no alimento que a gente vai ingerir é sempre muito bom. Uma outra dica também que a gente vai deixar para os nossos ouvintes é o seguinte: as frutas e alguns outros vegetais, eles emitem um gás chamado etileno. É um gás inofensivo, mas que quando você coloca junto com outros, pode acelerar a maturação. Então, os principais que produzem etileno são tomate, pimentão, banana, melão, mamão, manga, as frutas cítricas, os pêssegos, as peras, maçã, abacate, damasco, figos, uvas e kiwi. Isso produz etileno. E quais são os que são afetados pelo etileno? Quais? Batata inglesa e doce, abóbora, cenoura, couve-flor, pepino, berinjela, alface, couve, repolho, brócolis, ervilha e aspargos. Então, não misturar. O que eu falo sempre: vão guardar tudo separadinho, porque se você colocar juntinho, vai acelerar
a maturação desses alimentos. A maioria das frutas, Marcelo, você não precisa guardar na geladeira, você só vai guardar na geladeira se estiver muito madura, ou então depois de partir. Porque, por exemplo, se partiu a melancia, dificilmente você vai comer uma melancia de uma vezada, né? Aí você pega e guarda na geladeira. O resto você pode deixar ali na sua fruteira, num lugar mais fresquinho. E as ervas, a gente sugere que você guarde num pote, num copo com água, né, o caule para baixo, e ela vai ter uma durabilidade bem bacana. Eu tenho uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo e querendo te fazer também. A questão do vinagre. Qual vinagre é o mais indicado? O de maçã? Ah, o de maçã, né, Marcelo? Sempre que possível, o vinagre de maçã. Eu sempre compro os três, um de álcool, um de maçã e um de vinho. Mas para essas coisas, para esse tipo de higienização, o de maçã é mais indicado. O vinagre de maçã para tudo, né? Podendo lançar molho, é um pouquinho mais carinho, mas isso é sempre investimento. Que você vai investir em alimentação, você está investindo em saúde e vale a pena. Muito bem. Alguma outra informação a respeito da conservação das frutas, legumes e verduras? Eu acho que o ideal é que os comerciantes, mercados, tivessem um pouquinho de consciência e só oferecessem um alimento próprio para consumo. Eu fico triste quando eu vou, às vezes, em determinados supermercados e vejo fruta já estragada, tudo podre, e está lá na banca para ser vendido. Eu acho isso um desrespeito ao consumidor. Por outro lado, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu fui esse final de semana com meu filho comprar frutas e aí estava escolhendo maçã, Marcelo. A maioria das maçãs estavam unhadas. As pessoas, elas vão comprar. Elas não se satisfazem só de apertar. Elas querem, parece que estragar. Elas vão, enfiam a unha. Não há necessidade de fazer isso. É uma falta de educação. Eu acho uma falta de respeito. Então, a gente tem que cobrar do comerciante para oferecer alimentos de qualidade, mas o consumidor, ele também tem que fazer a parte dele. Você não vai pegar e sair apertando, unhando, arrancando pedaço. Não. Se você olhar, ou então se você tocar suavemente, já dá para avaliar o estado, né, da fruta, do legume, da verdura, enfim. Não há necessidade de sair danificando, não. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai ter um mundo melhor, com certeza, né, Marcelo? Claro, sem dúvida alguma. Muito bem, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e pelas orientações sobre, principalmente, conservação de alimentos. Eu que agradeço, uma semana de muita paz, muita luz para você, Marcelo, e para todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. Tomara. Médica nutróloga Alice Amaral falando conosco no Saúde em Dia.